Alô, galera, vamos falar do esporte do futebol piauiense, destacando também eliminatórias da Copa do Mundo. Depois do empate em 1-1 contra a seleção da Venezuela, a seleção brasileira volta a campo amanhã e fora de casa em Montevidéu contra o Uruguai, precisando vencer para ganhar aquela confiança do torcedor brasileiro. Mas se depender do jogador Gabriel Magalhães, a seleção brasileira vai fazer uma grande competição, um grande jogo, melhor dizendo, mas ele sabe que será uma partida difícil contra o Uruguai. Dos 3 jogos que jogamos, com certeza, eu acho que vai ser o jogo mais difícil que vamos ter, né? Então, acho que a gente está se preparando bem. O jogo da Venezuela, o que passou. Acho que a gente tem que focar no agora, ver no que temos para melhorar, né? E ver o que o professor tem também para nos passar, para a gente entrar nesse jogo e não cometer os mesmos erros da partida passada e, com certeza, com tudo para conquistar os 3 pontos. Olha, tá aí, eu espero que a seleção brasileira jogue bem e não repita a mesma atuação que jogou contra a Venezuela. Foi uma situação lamentável. Falando agora do futebol piauiense, teve bola rolando também no final de semana, com os resultados mais do que expressivos e a equipe que conquistou o acesso. A Sociedade Esportiva de Picos jogou e empatou lá na cidade de Oeiras, no estádio Gerson Campos, pelo placar de 1-1 com o Eirense. Com esse resultado, a CEP já carimbou seu passaporte de volta a elite do futebol piauiense. Já o Flamengo jogou em casa, jogou contra a equipe do Piauí Esporte Clube. E olha que o Piauí aprontou para cima do Flamengo, venceu pelo placar de 2-0. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o técnico rubro-negro Edmilson Santos. Professor, um jogo que surpreendeu a todos, mas o Piauí acho que jogou tudo e mais um pouco. O que ele não jogou nessa Série B, jogou contra o Flamengo. O Piauí teve um bom jogo, né? Nós procuramos de todas as formas, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, o gol, mas não achamos. E o Piauí no finalzinho achou aqueles 2 gols. E o Piauí está de parabéns, porque fez os 3 primeiros pontos. Mas o Flamengo é guerreiro, o Flamengo ainda tem uma chance, mesmo que mínima, mas a gente vai atrás. A gente sabe e a gente teve uma conversa com os jogadores depois desse jogo, né? Para buscar o brio dos atletas. A gente ficou meio triste, lógico, evidentemente, pela derrota, mas a gente sabe que a gente ainda tem chance e a esperança sempre é a última que morre. Todo campeonato, Silas, não termina como começa, né? Então a gente começou perdendo e a gente sabe que a gente tem essa possibilidade de ganhar o jogo lá em Picos, e o Piauí tem time para enfrentar o Oeiras, mano a mano. Então a gente está nessa expectativa, nós vamos viajar aí na terça-feira para Picos, vamos enfrentar um grande time, parabenizar o time do Picos pelo acesso já, mas a gente sabe que a gente tem essa oportunidade, né, de ainda chegar à elite do futebol piauiense. Olha, e só lembrando a você, torcedor, a bola vai rolar. A federação já marcou a data do último jogo, da última fase classificatória, acontece dia 18, às 19 horas, os 2 jogos aqui em Teresina, né? O Piauí jogando contra a equipe do Eirense e lá em Picos, no estádio Ovidio Nunes, o Picos recebendo o Flamengo. Lembrando que para esses resultados, o Flamengo só depende dele, a sua classificação tem que vencer a Sociedade Esportiva de Picos, que estará garantido o acesso para a Série A do Campeonato Piauiense. Claro, se acontecer, e isso até que me lembrou que foi o Edmilson Santos, 1-0 para o Flamengo e 1-0 para o Eirense, quem sobra é o Flamengo. Não, o Oeirense. O Oeirense, perdão. Professor, o time do Flamengo vai inteiro ou o senhor tem problemas para a escalação? O único problema de escalação que a gente tem é o Clemilson Maranhão, que pegou o 3º cartão amarelo, e o restante está tudo disponível para jogar esse jogo lá em Picos. O que aconteceu com o Flamengo? Que tu tens pouco tempo de espaço para corrigir os erros, para que esses erros não aconteçam lá na cidade de Picos. O Flamengo começou até bem a partida, né? Nos primeiros 20 minutos, depois caiu um pouco de rendimento. No segundo tempo, a gente fez algumas substituições de alguns jogadores que não estavam rendendo o seu máximo, né? E a gente conseguiu até um bom volume de jogo no segundo tempo. Perdemos alguns gols, o Pica-Pau entrou muito bem no jogo, né? Fez grandes jogadas, mas a gente não conseguiu concluir essas jogadas em gols. Nós vamos trabalhar, temos 2 dias aí para trabalhar, hoje e amanhã,
para que a gente possa acertar o time para o jogo contra o Picos. Vai ser um jogo muito difícil. O Picos é um time muito qualificado, é tão tal que já está na elite, né? Já garantiu o seu acesso. Mas a gente vai fazer o possível para trazer lá os 3 pontos e conquistar essa vitória, porque a vitória nos dá, de qualquer forma, o 3º lugar ou o acesso. Professor, eu tenho uma curiosidade, porque eu acompanhei o jogo do Flamengo no último sábado contra a equipe do Piauí, e quando o Augusto estava em campo, o Augusto estava segurando o time do Piauí. Tu fez 2 substituições, tirou o Augusto e depois, primeiro tirou o Jeff Silva, que ali eu acho que tu perdeu meio campo, e depois tirou o Augusto. Aí eu queria que tu explicasse o motivo dessas substituições. Foi o não rendimento realmente dos jogadores na tua ótica? Se você assistir mais uma vez o vídeo, né? O Augusto estava praticamente andando dentro de campo. Certo? Então aquele primeiro combate, aquela primeira linha não existiu. Certo? O Jeff Silva vomitou do primeiro tempo para o segundo tempo. Deu problemas clínicos, né? Então, deu né? problema, então procurei tirar o Jeff Silva, certo. Porque o jogador estava com... Não estava bem. Mal-estar. Isso, é verdade. Não estava bem. Então tirei os 2. O Flamengo cresceu, né? Dentro desse, inclusive colocando o Pica-Pau, que entrou bem no jogo. Realmente entrou muito bem. E fez várias jogadas ali pela direita e a gente não concluiu essas bolas em gols. Então vamos trabalhar a finalização, vamos trabalhar o posicionamento para esse jogo de Pix. É um jogo único, verdade, né? Que o Flamengo poderá subir para a elite do futebol ou não, né? Mas de preferência sim. De preferência sim. Porque futebol tem dessas coisas, né? Verdade. Mas a gente tem a consciência de que vai ser um jogo muito importante, certo? Mas a gente também sabe que depende desse jogo aqui de Teresina. O Piauí fez um grande jogo contra o Flamengo e a gente espera ele fazer um grande jogo contra o Oeiras, né? Hoje o Flamengo é Piauí até morrer. Professor, esse jogo da próxima quarta-feira, às 19 horas, lá no Estádio Ovidio Nunes, é aquele jogo onde que realmente, de qualquer forma, o coração tem que estar na ponta da chuteira? Tem que estar na ponta da chuteira, isso mesmo que a gente conversou com os jogadores, né? Eles entenderam o recado, né? Que não foram bem nessa partida contra o Piauí, mas que lá a gente vai fazer o possível para mudar essa situação. Beleza, então, galera, tá aí. Eu conversei com o técnico Edmilson Santos. O Flamengo vai à cidade de Picos, jogar contra a equipe de Picos, vai tentar voltar, né? E a torcida do Flamengo espera que isso aconteça, voltar com acesso garantido do estádio Ovidio Nunes. Professor, muito obrigado e boa sorte lá no jogo e que o torcedor do Flamengo realmente conquiste o acesso junto com o senhor no jogo da próxima quarta-feira. Isso é o que a gente espera, né? A gente sabe que o Flamengo tem milhares de torcedores, né, querendo a volta. A nossa diretoria é uma diretoria jovem, mas é nova no cargo também, apenas tem 1 mês ou 2, e que está fazendo o possível para que a gente possa ter esse acesso. Então a gente vai nesse jogo tranquilo, né, sabendo da responsabilidade e, em nome de Jesus, trazer o resultado positivo. Beleza, então, importante, a Federação de Futebol do Piauí já definiu a data da grande final, dia 21 de outubro, e a final deve acontecer na cidade de Picos, tá certo? Porque a CEP tem a melhor campanha, é um time invicto, onde o Flamengo vai tentar quebrar essa invencibilidade do Zangão na próxima quarta-feira. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso boletim esportivo.